Jogo muito ruim entre Santos e Atlético Paranaense, empate de 1 a 1 e foi péssimo tanto para Santos quanto para Atlético Paranaense. Principalmente para o Santos, que está ali embaixo brigando contra o rebaixamento. Agora, o jogo já começou chato, já começou ruim de assistir diante da falta de torcedores no estádio. Tudo começou porque lá atrás a torcida do Santos, em protesto, de forma errada, quebrou a Vila Belmiro, queria invadir o campo, e com isso o Santos foi punido por vários jogos e o Santos está tendo que cumprir suspensão. Momento esse que o Santos mais precisa do seu torcedor, o torcedor não está lá para apoiar o time, porque se o Santos não tiver cuidado, o Santos vai rumo à segunda divisão pela primeira vez na história. E seria muito ruim do Santos cair em 2023, que foi o ano justamente onde o Pelé faleceu. O jogo sem torcida é desanimador pra gente que assiste de casa. Imagina pra quem tá lá jogando, só escutando, uou, ei, né? Pelo menos dá pra escutar o treinador, né? Única vantagem é essa, mas o jogo foi muito ruim, o jogo, primeiro tempo, foi muito fraco, foi muito desanimado, foi preguiçoso, parecia que ninguém queria vencer, até que o Santos tomou um gol do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense abriu o placar, fez 1 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo foi melhor. Não é que foi um baita jogo, mas foi um jogo melhor. O Santos pressionou mais, o Santos foi para cima, o jogo ficou mais movimentado, né? O Santos atacava, o Atlético Paranaense atacava, o jogo ficou até mais animadinho assim de assistir, mas o Santos não conseguia fazer o gol, por mais que o Santos tentasse chegar, também não chegava com grandes perigos. O goleiro do Atlético Paranaense chegou a fazer defesas importantes, o Atlético Paranaense também perdeu 2 lances que poderia ter decidido a partida antes do Santos conseguir o empate. Empate esse que o Santos só conseguiu no finalzinho da partida, aos 51 minutos do segundo tempo, um gol de pênalti. Pênalti que é sempre polêmico, porque o VAR, né, mais uma vez o VAR precisou chamar, o juiz não deu naquele momento. O jogador questionou que ele não colocou, não foi intenção dele abrir o braço para a bola bater, mas esses pênaltis são sempre controversos, mas eu acho que foi pênalti sim. E o Santos conseguiu aos 51 minutos de jogo, apenas aos 51 minutos do jogo, empatar a partida. Após o VAR chamar o juiz foi lá, confirmou e o Santos empatou a partida. Agora, foi um jogo muito fraquinho, igual eu estava falando. Foram 9 finalizações no total na partida, apenas 6 do Santos e 3 do Atlético Paranaense. O Santos, como eu disse, o Santos pressionou na segunda etapa, jogou melhor, mas por que o Santos não foi assim durante todo o jogo? Por que o Santos não aproveitou as oportunidades, pressionou mais, mesmo jogando sem a torcida? O Santos está jogando em casa, no seu campo, acostumado a jogar ali, então o Santos precisava sim ter jogado no primeiro tempo igual jogou o segundo tempo, pelo menos. O time, quando tá brigando pela segunda divisão, para não cair para a segunda divisão, tem que jogar diferente, tem que aproveitar as oportunidades. O Santos não está aproveitando essas oportunidades. Falando do Santos um pouquinho, a base do Santos é algo que preocupa muito o torcedor santista. O Santos foi sempre, historicamente, um time que sempre revelou grandes jogadores. Robinho, Neymar e vários outros, né? Ganso. E assim, cadê a base do Santos? Cadê aqueles grandes jogadores? O que a gente tem visto hoje em dia é o Santos vender esses jogadores muito barato. Então, estão mandando esses jogadores para a Europa, muito novos, jogadores que podiam dar muito mais do que já estão oferecendo ao Santos no momento. Hoje a gente teve a venda do jogador Washington, né? David Washington, foi para o Chelsea por 20 milhões de euros. É um valor muito barato em relação do que o Santos já vendeu. É um jogador promissor que poderia valer muito mais do que o Santos vendeu agora. A base do Santos, historicamente, sempre quando o Santos não estava tão bem no campeonato, o treinador ia lá e chamava o menino da base, chamava 2, 3, montava o time ali com a base principal sendo jogadores da base e sempre conseguiu levantar o Santos. O ano, quando surgiu o Robinho Diego, depois que o Neymar e Ganso, foram
Foram jogadores, o Santos não tinha grandes elencos, mas que foi a base que foi subindo junto com o time, sendo um jogador ou outro, ajudando ali a equipe santista a ter um bom futebol. Mas cadê a base do Santos? O que a diretoria tem feito agora? Por que está vendendo essas promessas tão novas? Tudo bem, todo time brasileiro, principalmente, né, os times brasileiros, precisam de dinheiro, tem muitas dificuldades para se manter. O Santos não está muito legal das pernas financeiramente, está precisando de dinheiro, sim, tá? O Santos precisa de dinheiro, mas eu acho que essas diretorias estão fazendo negociações erradas, têm vendido jogadores, né? Não foi só o David Washington agora, teve outros jogadores que foram vendidos pouco tempo por um preço muito baixo, jogadores que talvez não vinguem, talvez não virem grandes jogadores, como já citamos, Robinho, Neymar, Diego, Ganso, mas que poderia valer futuramente mais. É um risco que o Santos poderia ter também, mantendo esses jogadores no elenco, porque esses jogadores que pode tirar o Santos desse momento. O Santos vive um dos piores momentos da sua história. O Santos está muito próximo de ir para a segunda divisão. Diante desse empate, para quem jogou em casa, o Santos, 1-1 foi um péssimo resultado. O resultado passou a ser bom para o Santos porque o Santos estava perdendo o jogo por 1-0 até o finalzinho e conseguiu esse empate no final. Então, acaba que esse empate fica com sabor de vitória, entre aspas, mas foi péssimo para o Santos. E quem sai frustrado no jogo é o Atlético Paranaense, que estava vencendo praticamente todo o jogo por 1-0. Poderia ter jogado melhor do que jogou também, mas com esse empate no final, sai frustrado. O empate do Atlético Paranaense sai com sabor de derrota. Se tinha algum merecimento para um time ou outro sair vencedor? Acho que não. Não sei se um time ou outro fez mais por merecer a vitória. A gente pode falar que o Santos, porque o Santos chutou mais, o Santos pressionou mais no segundo tempo, mas se você pegar o primeiro, comparando com o segundo tempo, o jogo foi equilibrado. O Santos no segundo tempo e o Atlético Paranaense jogando melhor no primeiro tempo. Eu acho sim que o empate foi justo, é frustrante para o torcedor do Atlético Paranaense que tomou esse gol no finalzinho do jogo, mas de certa forma passa a ser um alívio para o torcedor santista que pelo menos não sofreu a derrota dentro de casa com esse gol no finalzinho. Agora, o Santos tem que ligar o alerta com muito mais atenção, porque a zona de rebaixamento está logo ali. O Santos pode entrar na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados, ou já nessa rodada, ou na próxima rodada, dependendo do próximo resultado. Talvez entre nessa rodada. Então o Santos precisa ter cuidado. O Santos não merece cair no rebaixamento no ano que o Pelé faleceu, esse momento, um ano tão histórico, né? Infelizmente, para a torcida santista, para o Brasil e para o mundo. O jogo, como eu falei, não foi legal de assistir, poderia ter sido muito melhor. O Santos corre grande risco. O Atlético Paranaense está lá tentando brigar por vaga na Libertadores. Eu acho que no final do campeonato ainda vai conseguir uma vaga na Libertadores. Não sei se vai conseguir entre os quatro. Entre os quatro eu acho bem difícil, mas deve conseguir ali pelo menos uma classificação para a Libertadores. Nem foi entre o 6 e 7º colocado ali do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que continua, tem muito jogo para o Santos ainda sair dessa próxima zona de rebaixamento, mas a briga ela vai ser constante. Eu acredito eu que não chegou reforço, não chegou grandes jogadores, o Santos não tem grandes jogadores, vai ter que ir na raça, na força, na determinação do elenco, na vontade para sair desse momento difícil que o Santos tem passado até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Emerich FC. Aquele abraço